Como de costume, vamos orar aqui pela vida do pregador, que nós temos esse negócio aqui, né? A nossa herança, mas hoje está orando pela consciência do Senhor, soberano Deus e eterno Pai, aquilo do servo, aquilo do pequeno Jesus querido. Abençoa, meu Pai, o teu filho. Ensina, meu Pai, e auxilia, meu Pai. Meu Pai querido, que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, pois estamos ansiosos por estudar a tua voz. Usa mais uma vez, meu Pai, o teu servo, como o Senhor tem usado, meu Pai querido. Derrama, meu Pai, da tua graça, do teu Espírito Santo sobre a vida dele e sobre a vida de todos que estão aqui, meu Pai. Ele já repreende, meu Pai, todo roubador de mensagem. Quebrando nossos corações e abre nossos ouvidos para escutar a tua voz. Pois sairemos daqui não cheios, mas transportando a tua palavra, meu Pai. Transportando o teu Espírito. E crendo, meu Pai, que enquanto nós adoramos aqui, o Senhor está resolvendo lá no nosso. O Senhor está resolvendo a nossa situação. Então, desde já, meu Pai, abençoa, meu Pai, toda a sua família, seus filhos, meu Pai querido, honra o seu ministério, derrama chuva de bênção sobre a casa do teu servo. É assim que eu te honro e com fé já te agradeço em nome de Jesus. Saudação de paz a todos, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de número 14. O livro de São Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 14. Glória a Deus. Se acharam comigo, digam glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 14. A palavra de Deus nos diz dessa forma: porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Diga comigo: porque muitos são chamados. Diga: e poucos são os escolhidos. Feche a Bíblia, feche seus olhos. Cumprimentando a oração do pastor Maurício Soares. Senhor Deus, glorificamos o teu nome mais uma vez e te pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor derrame da tua unção. A oração feita, Senhor, do teu servo, que também seja minha, em concordância, Senhor, nós acreditamos que o Senhor é capaz de tornar o possível, aleluia, o impossível possível hoje, em favor da vida dos teus filhos. Te pedimos, Senhor, abre, Pai querido, a nossa mente, Pai querido, para que nosso entendimento, Senhor, possa estar, Senhor, aberto também, para entender o que a tua palavra nos ensina, o que nós temos sido guiados, Pai querido, por luz da tua palavra, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor abra, Pai querido, nosso entendimento, Senhor, para compreender o que tua palavra nos tem ensinado. Pai, não queremos estar na lista dos chamados, mas queremos ser escolhidos. Por isso, nessa noite, abençoa a vida dos teus servos grandiosamente, em nome do teu Filho amado Jesus. E todos que creem comigo digam amém. Sente-se, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória. Contexto para entendermos a mensagem: João capítulo 1, versículo de número 11. João capítulo 1, versículo de número 11. A palavra de Deus nos diz dessa forma, apenas ouça. E ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Repita comigo, diga: e ele veio para os que eram seus,
E os que eram seus, diga não, os receberam. Glória a Deus. Queridos, nessa noite eu quero tematizar a nossa doutrina na importância de uma palavra. A palavra chamado. Porque a Bíblia nos ensina que muitos são, mas poucos são os escolhidos. Quando se fala acerca de chamado dentro da Bíblia, que nós procuramos acerca, aleluia, de chamados, nós vemos, aleluia, a palavra lecionar. Diga comigo, lecionar. E o que é lecionar, germano? Separar e ensinar. Isso significa lecionar, separar e ensinar. Então, quando o ministério de Jesus se inicia, ele começa, aleluia, o ministério, aleluia, lecionando. Ele começa o ministério, aleluia, separando pessoas para seguir, aleluia, a boa obra com ele, para seguir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que ele já sabia que em alguns anos terminaria, já que ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sabia que o seu propósito, aleluia, era apenas vir e ensinar e preparar. Ele não iria dar continuidade ao trabalho. Mas a Bíblia também nos ensinaria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que quando ele começou a lecionar e começou a ensinar, aleluia, acerca do Evangelho, ao novo Evangelho, aleluia, para o povo cristão, aleluia, a preocupação dele não era apenas chamar, porque quando Jesus chama, ele chama muitos, é ou não é assim? Quando ele começa a chamar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele começa a chamar um, outro, ele começa a chamar uma multidão, aleluia, para ser escolhido. Mas vemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o que se cumpre dentro da palavra de Deus, que muitos são, e acredita-se teologicamente que o ministério de Jesus ele se inicia com 70 obreiros, ou 70 auxiliares, ou 70 discípulos, 70 homens escolhidos a Deus pelo próprio Deus, aleluia, para receber o chamado daquilo que ele tinha preparado sobre a terra, daquilo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que ele tinha firmado sobre a terra. Talvez, aleluia, eu costumo dizer isso, mas talvez a história dos 12 não seria a história dos 12, mas seria a história dos 70, os 70 homens de Deus, aleluia, os 70 homens escolhidos por Deus para fazer a sua obra. E poderíamos dizer, aleluia, por intermédio disso, acerca dos martírios ou a perseguição, aleluia, de Cristo pós a ressurreição, quando eles não pregavam mais a salvação direta, mas ela pregava a ressurreição direta, que Jesus não era aquele que cura, que salva e que liberta, mas é aquele que ressuscitou, e todo aquele que estivesse disposto a ouvir a sua sã doutrina, esse seria liberto de qualquer enfermidade. Vemos isso? Vemos, aleluia, é o que eu costumo dizer, temos a pregação no momento que Jesus está presente, mas temos a pregação pós-Jesus. E a pregação pós-Jesus, aleluia, é uma pregação, aleluia, que fala que Jesus ressuscitou e ele fez uma promessa. E qual foi a promessa, bispo Germano? Ele olhou para os seus discípulos e disse: eu não posso mais ter convosco, aleluia, mas não vos preocupeis, enviarei até vós o Espírito Santo Consolador, e ele estará convosco, aleluia, até a consumação dos séculos. Jesus olhou e disse: não se preocupa, vocês não ficarão só, aleluia, embora eu como homem não esteja, mas a presença divina do Espírito Santo estará habitando no meio de vós. Onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Onde tem 2 ou 3 buscando a sua presença, a graça dele desce, e quando a graça dele desce e nós sentimos a sua presença, automaticamente a sua glória é manifesta sobre as nossas vidas. É uma assim. Mas a história não é de 70, a história é de 12. A história é de quantos? A história é de 12. Mas quando Jesus começou a chamar, ele chama 70.
Mas sempre nos mostra, aleluia, que o chamado é uma coisa diferente do ser escolhido. Quer ver? Vou lhe dar um exemplo de alguém que foi chamado, mas rejeitou o chamado de Deus. Teve um audacioso desse dentro da Bíblia, bispo Germão teve. Ele não tem seu nome postado, aleluia, no livro da Bíblia, mas ele tem, aleluia, o cargo reconhecido a ele. E quem nunca ouviu falar acerca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do tal de um jovem rico, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu tenho vivido todos os 10 mandamentos, eu tenho obedecido aos meus pais, eu tenho, aleluia, conhecido o Evangelho, eu não perco um culto dentro da igreja, todos os dias eu estou lá adorando, todos os dias eu estou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tendo oportunidade. Talvez já que ele era jovem, vamos trazer para os dias atuais, ele fazia parte do conjunto de jovens, aleluia. Imagina ele dizendo: eu tenho sido um bom jovem, obediente, aleluia, ao meu líder. Eu tenho sido um bom filho, obediente aos meus pais. Eu tenho sido, aleluia, de exemplo, aleluia, dentro da tua igreja. Jesus olha para ele e diz: moço, aleluia, você pode ter feito tudo isso, então faz o seguinte: pega toda a tua riqueza e tudo aquilo que você tem, vende, dá aos pobres e depois me. Jesus está ou não está chamando ele para fazer parte do ministério? Jesus está chamando ele para fazer parte do ministério. Mas eu costumo dizer em nossas doutrinas, o problema é que evangelho é renúncia, e nem todo mundo está disposto a renunciar à sua vontade. O negócio é que evangelho é renúncia. Você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, lutar constantemente com a carne. Hoje eu estou cansado, mas eu vou para o culto cansado. Hoje eu estou doente, mas eu vou para o culto doente. Hoje eu estou passando, aleluia, por dificuldade, aleluia, mental da minha cabeça. Está uma bagunça grande, mas eu vou para a casa do Senhor, porque na casa do Senhor é que tem a resposta para todos os problemas. Não é assim? É o que muita gente costuma dizer: aleluia, eu pequei porque eu estava fraco. É uma desculpa de muita gente. Eu caí porque eu estava, e fortaleceu depois que caiu. Fortaleceu? Não fortaleceu. A diferença é que nós estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo uma época, aleluia, que, aleluia, o povo não renuncia mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: e todo aquele que quiser vir após mim. O povo já sabe até demorado. E todo aquele que quiser vir depois de mim, primeiro, se quiser, e todo aquele que quiser, é obrigado? Mas também não é obrigado Jesus aceitar você no céu de qualquer jeito. Não é obrigado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor te aceitar no céu com orgulho aqui na terra, aleluia, com negócio de irmão, não fala com irmão, aleluia, criticando irmão perseguindo irmão dentro da igreja sem falar com outro irmão dentro da igreja querendo ser maior do que outro irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: orgulho não passa lá no céu. Você acha que nós estamos vivendo isso dentro das nossas igrejas? Diariamente eu falo com os pastores que fazem parte da convenção, e a luta é sempre a mesma. As ovelhas não são mais obedientes. Eu vou falar, quem deixa eu falar, diga glória a Deus. As ovelhas estão pior que os bodes. Antigamente a ovelha, aleluia, o pastor falava, a ovelha ouvia e obedecia. Agora o pastor fala, a ovelha ouve e sai do rebanho. É ou não é assim? Esquece que depois que você sair do rebanho, aleluia, você não vai ter a proteção do pastor e o lobo vai ficar fácil de te pegar. Ou você pensa que não? Estamos vivendo época que não pode falar a verdade dentro da igreja. Já parou para pensar, pastor Maurício, por que as igrejas estão vazias?
É culpa do pastor que não sai para evangelizar. É culpa do pastor que não sai para visitar. Eu fico contemplando isso. Pastor Maurício está sempre visitando. Está constantemente evangelizando. E cadê o povo? O povo hoje estão correndo atrás de profecia. O povo hoje estão correndo atrás de profeta. O povo hoje está correndo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, atrás de quem não é para correr, porque o homem não salva o homem. A Bíblia diz que a salvação ela é individual, só se salva a si mesmo. Mas não pode pregar a palavra, pastor. Não pode pregar a palavra, bispo Jean. Que a irmãozinha vai ficar com raiva e vai-se embora. Que a irmãzinha vai ficar com raiva e vai-se embora. Eu aprendi que a palavra só bate aonde, aleluia, tem erro. A palavra só confronta, aleluia, quando há pecado. Porque quando não há pecado, nós sentimos o poder da graça da palavra. Nós sentimos a unção da palavra. Mas o cidadão está com a vida toda errada dentro da igreja. A irmã está com a vida toda errada dentro da igreja. Não é assim. Aí quando vem uma palavra difícil, o que é que acontece? Eu vou sair dessa igreja. Eu me lembro, aleluia, de uma história de um pastor, até contei isso lá na sede, de um pastor que um irmão chegou para ele e disse assim: pastor, eu vou sair dessa igreja. E ele disse: como é? Eu vou sair dessa igreja. Ele disse: por quê? Porque essa igreja está cheia de problemas. Ele disse isso para o pastor. O pastor olhou para ele e disse: como é? Faça só repetir de novo. Ele disse: eu vou sair dessa igreja porque essa igreja está cheia de problemas. O pastor olhou e disse: saia, porque você saindo é menos um problema. Você pode olhar e dizer: que pastor, falta de sabedoria, irmãos. Ninguém é obrigado a adorar a Deus, não. Estamos vivendo uma época que eu vou falar da maneira que Deus está colocando no meu coração, que pastor tem que estar esmolando, aleluia, adoração dentro da igreja. Que irmã tem que estar, aleluia, adora a Deus, igreja, adora a Deus, meu irmão, a glória. Não, Deus não precisa de glória a Deus forçado. Deus não precisa de adoração forçada, porque como foi dito nessa noite, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Irmão, vai pro culto, hoje tem culto, a irmã sabe. Não precisa mandar uma mensagem para ela. É ou não é? Precisa mandar mensagem para o irmão: irmão, hoje tem culto. Precisa? Sabe ou não sabe o dia de culto? Tanto tempo na igreja, não sabe o dia de culto, está difícil. É ou não é? Pastor tem que estar mandando mensagem: hoje tem culto, para os irmãos virem para a igreja. Irmãos, Deus não precisa que a gente, aleluia, faça as coisas para ele de qualquer jeito, não. Deus precisa do nosso melhor. Estou na dificuldade, mas eu estou adorando a Deus. Estou na perseguição, mas eu estou adorando a Deus. Às vezes as pessoas olhem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para a gente. Imagina assim: o bispo está falando isso porque o bispo não sabe o que eu estou passando. Você sabe o que eu estou passando? Mas eu estou sorrindo todo. Porque nada impede eu sentir a presença de Deus. Porque quando eu quero estar na presença de Deus, não importa a minha necessidade, não importa a minha dificuldade, não importa a minha luta, o importante é estar na presença dEle e adorar Ele. Porque, como eu costumo dizer, o importante não é o culto, é cultuar Ele. E quem sai de casa para culto, sai diferente para aquele que sai para cultuar. Sabia disso? Quem sai da igreja para o culto chega aqui olhando para a vida dos outros. Quem sai de casa para culto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fica esperando o horário só terminar, ansioso para ir para casa, para
fazer o quê? Nada. Assistir besteira na televisão. É ou não é? Está com pressa para sair da presença de Deus para quê? Hã? Não, amigo, mas não tem problema não, porque eu chego em casa, eu só assisto a novela das 9, até 9 tá beleza. Aí dá 9 horas, a irmã já sabe que a novela está cantando lá na casa dela, aí ela fica se coçando. Esse cidadão fala demais. Ah, não precisa disso. Ah, meu Deus do céu, deixa a novela esperar. Todas as outras coisas podem esperar, mas a presença de Deus não pode ser inválida sobre as nossas vidas. Entenda isso. Muitos são, poucos são. Eu tenho duas multidões aqui. Eu tenho a multidão do Ixã e a multidão dos Escô. Entenda isso? Duas multidões. Dentro da igreja, aleluia, ocupa 2 tipos de pessoas. Dentro da igreja ocupa os que foram chamados e os que foram. Ocupa esses 2 tipos de multidão dentro da igreja. Os que receberam o chamado, vêm aceitar Jesus, vêm mudar de vida, vêm receber a sua libertação. Mas também existe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a multidão daqueles que vêm para a igreja para adorar, aqueles que valorizam o seu nome no livro da vida, aqueles, aleluia, que entram na igreja não pensando nos problemas e na dificuldade, mas já vê a resposta, porque Deus é que é a nossa resposta. Deixa eu falar, quem deixa eu falar, diga glória a Deus. Crente que fica ocupando a cabeça com preocupação dentro da igreja ainda não aceitou Jesus. Hã? Sério, meus irmãos, sério. Porque quem tem Deus não tem preocupação. Se confia em Deus, está se preocupando por quê? Com o papel da luz atrasada? Hã? Ah, bispo, mas o papel, aleluia, chegou a ameaça de 15 dias. Deixa eu te dizer uma coisa: antes de 15 dias, o meu Deus vai prover e você não será envergonhado. É só você acreditar nisso. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de provir. Ele é um Deus, aleluia, que age quando eu e você acredita. Se Deus deixou de agir na tua casa, se Deus deixou de agir na tua família, se Deus deixou de agir na tua igreja, se Deus deixou de agir no meio dos teus, é porque você deixou de acreditar. Mas se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Diga para o irmão, está do seu lado, diga, acredita, meu irmão. Não é só para na igreja não, acredita. Acredita que a cadeira vazia hoje, amanhã vai estar preenchida. Acredita que a falta de ajuda hoje, amanhã, aleluia, vai ficar em pensamento. Quem é que eu coloco para dirigir tanta gente, Jesus? Ou você acha que não? Hã? Eu já me mostrou várias pessoas rindo lá da sede por causa das cadeiras vazias. Quinta-feira passada tinha 5 crentes dentro da igreja, contando comigo, viu? No culto de doutrina, 5 pessoas contando comigo. Deus deixou de derramar a sua graça. Quem quiser ver pode ver lá. Quinta-feira passada, no culto de doutrina, a glória foi grande, a unção foi grande. Porque Deus não depende de quantidade. O homem quer quantidade, mas Deus depende de qualidade. De que vale ter 20 se só 2 trabalham? Hã? De que vale ter 100 se só 10 trabalham? De que vale ter 70 se só 12 faz a diferença? Hã? Entenda isso. A matemática de Deus é diferente
chegar? Nós temos um texto relatado aqui, aleluia, por Mateus, um texto que fala acerca de um rei que convida a sua parentela, convida os seus amigos, convida os seus conhecidos para bodas do seu filho. E o que é bodas, Bispo Germano, é uma festa de casamento, para quem não entende. Então nós temos o rei mandando convite para amigos, parentes e conhecidos para a festa de casamento do seu filho. Detalhe, ele manda seus mensageiros entregar o convite. E a Bíblia vai dizer que esses mensageiros vão entregar o convite. Detalhe, as pessoas que olharam, que receberam o convite, olharam e estavam muito ocupadas. Peraí, vai ser quando o casamento? Mas, ixi, não vai dar para mim, eu estou ocupado. Vai ser quando esse? Não, peraí, esse dia eu estou ocupado. Eu tenho um jantar na casa da minha irmã. Eu tenho um jantar na casa do meu irmão. Ela? Não, peraí, vai ser quando vai ser tal dia? Não, pastor Maurício, não conta comigo não, porque eu vou estar ocupado nesse dia. Eu imagino os servos olhando e dizendo, não faça isso, rapaz. Você precisou tanto do rei, o rei não lhe ajudou. Agora é sua hora de ajuda. É sua hora de ajudar. E as pessoas, aleluia, que ouviram o seu conselho, não gostaram do seu conselho. E a história conta que todos os mensageiros que foram enviados, eles foram mortos, para que não voltasse e entregasse o recado que o povo não ouviu. De repente, aleluia, passa-se alguns tempos. Alguém chega para o rei e diz, Senhor, os mensageiros não voltaram, e agora? Então eu imagino ele dizendo, pois envia alguém para saber o que foi que aconteceu. E foi enviado um segundo mensageiro, aleluia, para entender o acontecimento. E quando esse outro mensageiro foi e descobriu o que tinha acontecido, a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o rei ficou irado quando soube que os seus mensageiros tinham sido mortos. Ele mandou preparar os seus soldados e mandou matar todos aqueles que tinham mandado matar os seus servos, os seus mensageiros. Mas a festa estava pronta, diga comigo, a festa estava pronta. E por causa que a festa estava pronta, não podia ser adiado. Eu imagino, aleluia, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, o texto vai nos dizer no capítulo 13, aleluia, capítulo de número 10, perdão, ele vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que está tudo preparado. O gado já está morto, aleluia, a festa já está pronta, o salão já está pronto, o salão de festa, as mesas já estavam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, alugadas, tudo já estava preparado, mas não tinha convidados. Então ele olha para ele e diz assim, olha, vou fazer o seguinte, reúne os servos, mais outros servos agora, outros mensageiros. Foram outros servos, outros mensageiros. Ele olhou para eles e disseram assim, eles, soldados, vão no caminho, vão até a cidade, e quem vocês veem no meio do caminho, convida para a festa hoje. Não precisa conhecer. Eu quero o salão de festa lotado. Mas entenda, todos eles receberam o chamado do todos eles receberam os chamados do rei para ir para a festa. Essa Bíblia vai dizer que quando chega a noite, estão todos reunidos na festa. De repente o rei vai sair, aleluia, glória a Deus, para o salão,
para receber os convidados. Mas quando ele chega lá, uma coisa lhe chama a atenção. E o que lhe chama a atenção, bispo Germano? É alguém que não estava vestido conforme a festa era pedida. Era alguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não estava com suas vestes pasmouras. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o rei olha para ele naquele exato momento. E quando o rei olha, aleluia, glória a Deus, ele fala para ele: cadê as tuas vestes? Cadê o quê? Cadê as tuas? Por que tu não está bem vestido, bem trajado? Você está na presença do rei. Se está na presença do rei, a pessoa se apresenta de qualquer jeito? Não. Eu vou desse jeito, tá bom. Tá bom, né, pastor Maurício? Assim mesmo. Não estou falando de vestes, entenda isso. Eu estou falando de comportamento em locais adequados. Quem vai para o fórum de quem tem coragem de ir para o fórum de qualquer jeito? As irmãs aí tem coragem de ir para o fórum com a sainha curta, decote mostrando? Primeiro que você nem entra lá dentro. Da porta mesmo, aleluia, o segurança ou o policial olha para ti e diz: você não está bem adequado, pode voltar para trás. Sabia disso? Os irmãos têm coragem de ir para um fórum de qualquer jeito? Hã? Mas por que muitas das vezes dentro da igreja nos apresentamos de qualquer jeito? Já parou para pensar? Nós fomos convidados pelo. E você acha que o rei não vai olhar e não vai saber que você pegou a pior roupa do teu guarda-roupa para vir para cá? Hã? Você acha que ele não repara isso? Não digo quando a sua vida é corrida e você não tem tempo, mas você não quer perder o culto, você não quer perder, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que tem gente assim. Bispo, eu vim aqui, estou com a camisa do trabalho, aconteceu isso, estou com a camisa do trabalho, mas eu não perco o culto. Se eu fosse em casa tomar banho e trocar de roupa, não dava tempo. Quem é que não conhece o pastor Felipe, né? A chama pentecostal. Estou falando isso no meio de culto, que ele vai ouvir isso daí também. Eu tenho ele como um grande exemplo. Ele trabalha todos os dias até 7 horas, chega na igreja às 7h20. Ele pega a camisa dele preta, joga o paletó por cima, joga uma gravata aqui. Quando termina o culto que ele tira, aqui está aqui o nome da empresa, bem grandão. Irmãos, entenda isso. Deus, Ele merece o nosso. E não importa se o culto é de doutrina, não importa se o culto é de mulheres, não importa se o culto é de homens, não importa se o culto, aleluia, de louvor e adoração, não importa se o culto é de santa ceia, não importa o culto, Deus merece o nosso. Dê o seu melhor para Deus. Porque aquele homem foi convidado, mas ele não foi escolhido porque ele estava mal trajado. Mãe? Quando você recebe um convite para um casamento, qual é a sua primeira preocupação? Mãe? Vou engraxar meu sapato, está tão sujo. Mãe? Vou cortar o meu? Assim. Porque você não quer se apresentar na festa de qualquer. Mas o maior erro da igreja é se apresentar diante de Deus de qualquer jeito, achando que Deus recebe o que quiser, o que você quiser dar.
de qualquer maneira, não é assim. Muitos são, mas poucos. Ele recebeu o chamado para estar na festa, mas ele não foi escolhido para estar na festa, porque para se apresentar diante de Deus você tem que dar o seu melhor. Não se queira estar na multidão dos que foram chamados, Deus, porque Deus chama qualquer um. Chama ou não chama? Até o cachorro. Eu vou falar de uma maneira que os irmãos não me interpretem mal, mas no meu ver, até o cachorro do pastor Maurício é mais crente do que muito crente. Ele briga para lá aqui dentro. A irmã botando para fora, ele vem para dentro. Se não tivesse trancado aqui fora, você já tinha visto ele aqui dentro umas 10 vezes. Não estou dizendo que você pega o exemplo do cachorro, mas pega a vontade de estar na presença de Deus, irmãos. Não falte culto por besteira. Não falte culto, a não ser que seja uma necessidade mesmo. Se for uma necessidade, Deus entende, pastor Maurício entende. Mas não perca o culto por culto. Hoje eu estou desanimado, eu não vou para o culto. Vai ficar em casa, vai ficar forte. Hoje eu estou fraco, eu não vou para a igreja. Ele vai ficar em casa, vai ficar forte. Aí é que eu vou para a igreja mesmo. Estou fraco, mas eu vou sair de lá fortalecido. Estou desanimado, mas a presença dele vai me animar. E a presença dele, aleluia, vai me trazer satisfação. Porque não adianta você brigar com si mesmo. Você vai perder. Vai ou não vai? Mas quando você confia em Deus e coloca o seu caminho nele, ele é que guia os vossos passos. E se é Deus que guia os vossos passos, você jamais caminhará em passos errados. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Mas tem que entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Primeiro entrega. Depois confia. E depois, meus irmãos, todas as coisas ele é capaz de fazer. Amém? Não queira estar na multidão dos que foram chamados. Porque entenda, chamado Deus chama, mas escolher não escolhe qualquer um. Deus não faz exceção de pessoas para salvar, mas ele não usa a pessoa de qualquer jeito. Entenda isso. Amém? Amém? Amém. Uma salva de palmas. Eu agradeço a Deus. Glória a Deus. Eu quero ver se tem escolhido aqui. Os chamados todos foram, mas escolhidos são poucos. Por isso que o Germano falando no pastor Filipe, eu me lembrei no tempo que eu trabalhava no posto. Trabalhava um dia sim, outro não, de 8 da manhã às 8 da noite. Eu trabalhava na igreja aqui na esquina do pastor Carlos. Saia de lá 8h10. Pegava o carro correndo para assistir o culto do domingo, que acabaram para acabar 8 horas. Culto de Santa Ceia, às vezes eu chegava e ele estava querendo fazer a oração final para encerrar o culto. Maurício chegou, que acaba Maurício, como na sua Santa Ceia. Eu fadado no posto, estou falando no posto, ele é para cá que você vai orar, você vai encerrar o culto. Mas eu percebo a vontade da gente já trabalhar. Independente da hora que eu chegava, independente da roupa que eu estava, eu queria saber de estar lá na igreja. Aleluia. Eu gostava dele, que ele era um salvo das coisas, mas ele, para mim, pode-se dizer que ele foi o meu pai, me ensinou muito. Chegava nos cultos, quando eu congregava lá, ele tinha a cadeirinha dele, mas ele tinha porque a ocupação dele, ele tinha que botar uma cadeira do lado dele para mim. A igreja lotava, mas estava aquela Bíblia naquela cadeira e o povo querendo sentar nele. Não isso. Hoje eu vejo o amor que ele tinha pela mim. Então eu digo, se não fosse Deus, se não fosse aquele homem insistindo
Deus, ainda você não quer ser o meu. Deus já me falou, eu não quero. Deixa você estar aqui no meu plano. Chegou os caras do senhoras, o rapazão pegado. Aí o rapaz, nesse dia ele mandou a Maria falar comigo. Novamente, eu disse para Maria, não, fala para ele. Essas coisas não dá para mim não. Eu quero só chegar, sentar aqui e assistir isso com a minha palavra para minha casa. No final do mundo, o rapaz se levanta e diz assim, não, ó, eu já queria ter encerrado, mas eu não estou conseguindo, porque Deus está mandando eu falar com aquele rapaz. A última cadeira na igreja do lado esquerdo era a cadeira que você sempre me achava. Se levante, me levantei, eu olhei para mim e disse assim, a partir de hoje tu está sendo obreiro dessa casa. Aí foi logo no meu coração, Deus, o pastor Carlos me chamou um monte de vezes, eu disse que eu nunca queria. Por que você não está falando isso? Mas hoje eu entendo. Porque se é Deus não tivesse falado pela boca daquele homem, hoje eu estava embaixo, eu não estava fazendo chamado na minha vida. Sabe por quê? Porque eu queria adorar, eu queria buscar. Independente de toda a maneira que eu tivesse, eu estava na igreja. Eu não gostava de faltar por nada. Com 6 a 7 anos de crente direto. Se você me ver ter faltado 3 domingos no mundo, em todas as igrejas que eu passei por uma vez eu faltei porque eu estava trabalhando. E os outros, mesmo chegando atrasado no domingo, na oração final, estava lá para encerrar o culto. Eles sempre me chamavam para encerrar. Mas hoje esse crente não quer mais não nas igrejas. É como o bispo falou, estou fraco. Aí foi em casa, mas às vezes a gente entende doença, coisas que acontecem, não é fácil. Muitas das vezes a gente passa tanta doença, tantas coisas, não é fácil. Mas a gente sabe que a nossa restauração são em Cristo Jesus. Então hoje eu sou muito grato a Deus. Muitos me falam mal dele, mas se não fosse aquele homem, hoje eu não estaria aqui. Se não fosse aquele homem, ter me ajudado, ter me ensinado, ter falado para mim mais, não vai conseguir. Hoje eu não estaria. Por mais que os outros falem, meu Deus, ele vai dar certo. Vai. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar o culto de oferta, graças a Deus, Senhor, uma vez. Nos prepara, o Senhor continue abençoando a palavra tremenda. E hoje eu saio daqui aprendendo um pouco mais. Mas